Nós vamos, buscar mais e mais ao Senhor. Provérbios, capítulo 9, o versículo 1 que diz: Amém? Todos acharam? Amém, Jesus. Reverência à palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé, amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor, nós temos que fazer reverência à palavra do Senhor, amém? Provérbios, capítulo 9, verso 1. Que diz, quem não trouxe a Bíblia está aqui no telão. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, te agradecemos, Deus, por mais essa rica oportunidade, pelas nossas vidas, pela tua santa palavra desta noite, pelos louvores já foram entoados, ó Deus, por cada pessoa que se encontra nesta noite, por aqueles que passarão por essas portas, ó Deus, onde a tua palavra será ministrada nesta noite. Tu já falaste desde o início deste culto, ó Pai, e já bradaste em cada coração. E nesta hora, Senhor, que só venha falar mais e mais aquilo que precisamos ouvir, necessitamos, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Em nome de Jesus. Hoje, como nós sabemos, é o culto da família. Mas sabemos também que há no mundo muitas famílias que vivem muitas em discórdia, Não há mais respeito entre pais, entre filhos e vice-versa, Em muitas famílias há muito ódio, muita raiva, muitas desavenças, Em muitas famílias a morte, tanto física como espiritual. E há muita influência também negativas, Vive em constante crise. Muitas famílias hoje vivem nessa situação. Porque muitas famílias não têm estruturas. E a palavra do Senhor nos diz nesta noite, em Provérbios, nós já lemos, que a sabedoria, ela construiu, Ou seja, ela edificou, ela ergueu as 7 colunas. Então nós vamos saber um pouco sobre essas 7 colunas, que é a qual diz a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, que descreve para nós. Nós, como cristãos, somos conhecedores do amor de Deus. E a palavra do Senhor sempre nos instrui como nós devemos agir. Amém? Amém, Jesus. Então, essas 7 colunas que nós vamos ler, que a palavra do Senhor nos diz nesta noite, é como base e estrutura para a nossa vida espiritual, para a nossa família. Como eu disse, há muitas famílias que vivem em discórdia, em desunião, vivem em briga constante. Ninguém entende ninguém. Não há respeito entre pai e filhos. Não há perdão. Só há ódio, desavença, rancor entre muitos. Hoje a gente abre, lê jornal, vê jornalismo, ali só vê discórdia, não é verdade? Família, pai matou ninguém, filho matou o pai. E uma família, ela é... Deus, quando projetou a família, Ele projetou porque era projeto seu, projeto de Deus, certo? Mas o inimigo, como ele é astuto, ele tentou de todas as formas destruir a família. Ele começou lá no jardim do Éden, destruindo a comunhão de Adão e Eva. Depois eles foram expulsos do jardim. Teve seu filho que matou por causa de ciúme, de inveja. E ali começou a entrar discórdia, hein? Porque uma família, para ela ser estruturada, porque quando nós
nossa vida em Deus, nós temos uma estrutura. Uma família bem estruturada, ela vai formar pessoas estruturadas, amém? Saudáveis, amém? Porque tem um ditado que diz assim, que nós somos espelhos dos nossos filhos. É verdade. É verdade? Porque se nossos filhos olhar para nós e ver em nós bons comportamentos, eles também vão ter bons comportamentos, não é verdade? Nossas filhas, nossos filhos. Os filhos têm como os pais, que eu estou dizendo, como espelho, as filhas como a mãe como espelho, né? E às vezes há famílias, que muitas famílias elas vêm para a igreja, mas ela acha que a igreja ela tem que educar os filhos. Não é assim, educação vem de casa, não é verdade? Vocês concordam comigo? Nós, pais, que temos que educar. A igreja, ela ensina e mostra o caminho da salvação. E minha estrutura, mostra a estrutura que está em Deus. Nós temos salvação. E somente em Deus nós vamos ter uma vida regrada na presença de Deus. Então, o papel da igreja é ensinar aqueles que vêm para a casa do Senhor a buscar a salvação do Senhor. Né? Nós já passamos por muitas lutas, né, pastor Paulo? Muitas famílias vinham deixar os seus filhos fazer o que bem entende, achavam que nós, igrejas, tínhamos que educar os seus filhos. Não é assim. Cada um de nós temos responsabilidade. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia. Se eles são herança do Senhor, quem tem que cuidar dessa herança somos nós, pais. Amém? A igreja é para educar. Então Deus mostra, através desse provérbio 9, verso 1, as 7 colunas. A primeira coluna, para ter uma vida e uma família estruturada, primeiro tem que ter Deus na sua casa. Amém. Tem que ter uma estabilidade. Amém? Amém. Porque o ambiente familiar tem que ser composto por pessoas equilibradas. Equilibrada espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, porque a falta dela, da estabilidade de Deus, o relacionamento, ele se abala, a estrutura enfraquece. Então Deus tem que ser prioridade, tem que ser a rocha da casa, da família. Amém? Amém. Porque se Deus não for rocha, não for estabilidade, não for aquele que sustenta o lar, a família, tudo desanda. Tem família que se desfaz por causa do relacionamento que foi enfraquecido, por causa de dinheiro, é por causa dos filhos, é por causa de pai, é por causa de tantas coisas. Porque não tem Deus como estabilidade, como rocha dessa casa. A outra coluna é o perdão. Porque todos aqueles que foi perdoado por Deus tem que estar disposto a perdoar. Amém? Aleluia. Se alguém não perdoa alguém, se a sua casa ora e peça perdão, para que haja perdão e reconciliação entre as famílias. Porque muitas famílias, às vezes, há uma série de coisas que não dá para entender certas coisas que acontecem. Então, às vezes, há um problema de alguma coisa que acontece entre as famílias, que não há perdão entre ambos. E aí é onde há um distanciamento. Não é verdade? Mas, em Mateus, capítulo 18, do verso 21 a 22, o Senhor Jesus fala para Pedro, porque ele pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão
Mas Jesus diz, né? 7. Não só 7, mas 70 vezes 7. Então, às vezes acontece coisa entre a família que não há perdão. Há distanciamento. Às vezes prefere distanciar um do outro. Não consegue ter relacionamento mais através de certas coisas. E isso acaba sendo um problema muito sério. Esta falta dessa coluna neste lar, nessa casa, nessa família, distancia muito uns dos outros. Aleluia, Jesus. É necessário ter perdão. Às vezes acontece um problema entre ambos, entre irmãos, né? Quantos irmãos se falam um com o outro, na verdade? Quando pai e mãe não se fala mais com o filho A ou com a filha B? Porque houve um problema e houve um distanciamento. E por causa desse distanciamento não há perdão. Não é verdade? Tem pai e mãe que não sabem nem para onde anda mais o filho ou a filha, ou vice-versa. Porque houve um problema ali. E não foi resolvido da maneira que tinha que resolver. E aí é onde houve esse distanciamento. Então por isso que tem que haver perdão. Se nós um dia pedimos perdão para Deus, para que Deus nos perdoasse dos nossos pecados, porque nós não podemos também perdoar o nosso irmão, o nosso ente querido, o nosso filho, a nossa filha, o esposo, a esposa, o irmão, a mãe, o pai, né? E Jesus diz, quantas vezes, Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Sempre tem que haver um perdão. Sempre temos que perdoar. Sempre que temos que liberar, para que nós também ficamos bem conosco mesmo. Porque muitas vezes nós somos presos dentro de certas coisas que nos oprimem por causa de muitas vezes nós não liberamos perdão, de ser flexível em certas coisas. E isso acaba sendo um transtorno dentro do lar. Outra coluna é servir a Deus. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que envolver, igreja, a nossa família com as coisas de Deus. Apresentar sempre a Deus os nossos filhos. Jesus. Porque nós, como eu disse antes, Deus, Ele nos deu os nossos filhos como herança. E nós temos que cuidar dessa herança do Senhor. Ah, mas ele é pequeno, não entende nada. Eu já vi muitos pais falar isso. Ah, eu não vou mais na igreja porque meu filho não sei o que tem. Mas se não ensinar, ele não vai aprender mesmo. Jesus. Nós temos que servir ao Senhor, como Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que envolver a nossa família nas coisas de Deus. Nós temos que falar de Deus para os nossos filhos, nossos irmãos, para todos aqueles nossos entes queridos que precisam ouvir sempre o que Deus sempre fez e faz em nossas vidas. Meu Deus. E muitas vezes nós nos calamos. E muitas vezes nós nos limitamos. Jesus. A quarta coluna diz educação cristã. Em Provérbios 22:6 diz que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando for velha, ela não se desviará dele. Vai estar sempre lembrando. Então nós temos que ensinar os caminhos do nosso Deus aos nossos filhos. Tem que ter educação cristã, nós temos que sentar, educar nossos filhos, falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, falar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos por obrigação ensinar os nossos filhos, para que eles cresçam ouvindo sobre a palavra do Senhor, para que eles cresçam e também tenham uma comunhão com o nosso Deus. Em Deuteronômio 6:7 diz que devemos ensinar os nossos filhos ao levantar, ao deitar, assentado em nossas casas, andando pelo caminho, ou seja, o tempo todo ensinando nossos filhos o caminho de Deus.
Nós temos que falar o tempo todo do amor de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Tem família que não vive um transtorno grande dentro do seu lar, que às vezes dentro da sua casa só há palavrão, só há palavras torpes, só há palavra de desprezo para filhos, para filhas. Quantos pais amaldiçoam seus filhos com suas próprias palavras? Tem gente que, mesmo estando na igreja, tem esse hábito de falar essas coisas. Mas o que Deuteronômio diz, 6:7? Que nós devemos ensinar os nossos filhos ao levantar, olha a Deus. Ao deitar, filho, vamos falar com Deus. Vai sair de casa, filho, fala com Deus. Ao almoçar, ao jantar, às refeições, ensina os seus filhos. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. A palavra de dar graças a Deus por tudo. Então nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Jesus. Graças a Deus. A quinta coluna chama-se temor do Senhor. Temor a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência ao Senhor, é respeito, é ensinar aos nossos filhos. Nós temos que ter obediência ao nosso Deus. Não é temor a Deus. Tem pessoas que apavoram as pessoas, não é verdade? Igual muitas mães que às vezes querem que o filho ficar quieto, elas vão lá na Santa Casa tomar injeção, hein? Olha, lá na Santa Casa tem aí a criança que cresce com aquela mente assim, que lá vai acontecer isso, que lá vai acontecer aquilo, não é verdade? Não, nós temos que ensinar aos nossos filhos, nós temos que ter temor a Deus, respeito por Ele. Na casa do Senhor, respeito, fora da casa do Senhor, diante daquilo que nós ensinamos. Nós temos que ensinar tudo isso aos nossos filhos, à nossa família, para que a nossa família venha a ser equilibrada, estruturada em Deus. No Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso significa que será uma família próspera da graça de Deus. Bem-aventurado, quer dizer, feliz. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Os seus caminhos, que é aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor quer de nós. Feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Meu Deus. E muitas vezes, muitas famílias não têm esse hábito de estar ensinando o temor do Senhor. Muitas vezes a pessoa ensina de uma forma que a criança ou a pessoa cresce com aquela mente totalmente turbada, né? A palavra do Senhor nos diz que nós temos que introduzir. Esse é a sexta coluna que fala. Nós temos que introduzir a palavra de Deus no nosso lar, na rotina da família, incluindo na programação da palavra do nosso lar, que está bem lá no Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, meu Deus, e luz para o meu caminho, ou seja, direção para a nossa vida. Nós temos que incluir, nós temos que introduzir todos os dias, fazer um mini culto, sabia? Nós temos que fazer um mini culto no nosso lar, ensinar nossos filhos a orar, ensinar a palavra de Deus. Quando eles crescerem, tiver entendimento, fazer com que eles aprendam, leiam, tenham o hábito de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor na nossa vida, na nossa casa, tem que ser como o almoço e a janta, o café da manhã, o café da tarde que nós fazemos. Tem que ser um hábito. Nós temos que ter um hábito de falar com o Senhor de manhã quando acordamos. Nós temos que ter hábito de ao deitar, ao agradecer ao Senhor por tudo, por todas as coisas. Nós temos que introduzir isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso ser. Meu Deus. Nós temos que fazer tudo isso para que a nossa família seja uma família estruturada, que os nossos filhos cresçam como pessoas estruturadas, para que conheçam a palavra de Deus, para que eles possam também ser um pregador, para que eles possam também levar a palavra do Senhor adiante para aqueles que precisam, que necessitam.
sempre. Porque lâmpada para os nossos pés, diz a palavra do Senhor, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Aleluia, Jesus. E a última coluna fala para nós pais que nós temos que ser testemunha de bom comportamento, nos darmos para os nossos filhos. Porque pais que são obedientes à palavra de Deus, eles inspiram os filhos a ser obedientes à palavra do Senhor. Jesus. Até compromisso com a obra de Deus. Meu Deus. Porque o Salmo primeiro ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Meu Deus. Ímpio não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor. Jesus. E na sua lei medita de dia e de noite. Graças a Deus. Pais, nós temos que ser responsáveis. Porque os pais são responsáveis com as coisas de Deus, passa também responsabilidade para os seus filhos. Passa a brotar no coração dos seus filhos vontade de fazer o mesmo. Meu Deus. Somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Temos que orientar sempre, não sermos relaxados. Temos que fazer a obra do Senhor com amor e dedicação. Se o pai ou a mãe ou os pais muitas vezes não tem compromisso com as coisas de Deus, os filhos vão ter? Não. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Quando nós fazemos as coisas relaxadamente, não fazemos as coisas com amor e dedicação a Deus, é uma palavra muito pesada, essa que eu vou ler, que fala lá em Jeremias 48:10. Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós temos, igreja, nós somos responsáveis, uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. O irmão ou a irmã que é solteiro quer casar, amém, mas saiba que você vai ter uma grande responsabilidade no futuro. Se você quer estruturar sua família, busque estabilidade em Deus. Se você quer uma família abençoada, uma família que anda nos caminhos de Deus, aprenda a perdoar. Se você quer que os seus filhos sejam canal de bênção, serve a Deus. Ensina uma educação cristã para os seus filhos. Tenha temor do Senhor. Introduza a palavra no teu lar. E seja exemplo na sua casa. Para que seus filhos vejam bom exemplo em você e em nós. Deus seja louvado. Em casa, nosso lar também fazemos a obra do Senhor. Saber que em casa nós também fazemos a obra do Senhor. Falando do amor de Deus para nossa família, para os nossos filhos, ensinando eles nos caminhos do Senhor. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. De não deixar nossos filhos fazer o que bem entende, deixar de qualquer maneira, eles vão ser de qualquer maneira. Você pensou que a sociedade vai excluir, que a sociedade vai virar as costas, que a sociedade vai repudiar, deixar para lá. Meu Deus. Então que nós venhamos fazer a obra do Senhor com dedicação. Ser bom exemplo na nossa casa, no nosso lar. E dar bom exemplo aos nossos filhos. Ensinar o amor de Deus. Para que quando eles crescerem, eles tenham o mesmo sabor. A palavra diz que nós temos que ser o sal. E o sal tem que, se for insípido, como há de salgar, como há de ter gosto, como há de nós dar gosto aos nossos filhos, como há de nós vamos passar esse sabor de estar buscando a palavra de Deus, se nós, como os pais, não buscamos. Se nós não somos exemplos. Então, nós não viemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque a palavra diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus.
Então que você, eu e nós vamos meditar nessas 7 colunas, nessas estruturas que a palavra do Senhor nos diz nesta noite. Não esqueça, a sabedoria edificou a sua casa e lavrou suas 7 colunas.